Oi, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. É uma grande alegria poder compartilhar aquilo que nós amamos, a palavra de Deus. Alguém disse que a Escritura é o único livro, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Em tempos como os nossos, nunca foi tão necessário que nós compreendêssemos as Escrituras, sua natureza, seus escritos, para através dela conhecermos seu autor, aquele que decidiu falar conosco através da sua palavra. Alguém disse sobre a suficiência das Escrituras. Um pregador famoso foi capaz de nos dizer que a Bíblia não é suficiente. Pois eu queria falar com você sobre a Escritura. Deus é o autor das Escrituras. Mesmo a Bíblia sendo registrada por homens, falando do pecado do homem, descrevendo a desobediência circunstancial de seus autores secundários ou seus escritores, ela é prioritariamente um livro divino. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus em 2 Timóteo 3,16, indicando sua procedência. Toda a Escritura sagrada é soprada, exalada por Deus. Essa palavra não foi apenas entregue aos homens, mas foi preservada por Deus. Deus preservou sua palavra quanto ao registro, conservação. Warfield, comentando o texto de 2 Timóteo, diz: numa palavra, o que se declara nessa passagem fundamental é simplesmente que as Escrituras são um produto divino, sem qualquer indicação da maneira como Deus operou para as produzir. Não se poderia escolher nenhuma outra expressão que afirmasse com maior saliência a produção divina das Escrituras, como esta o faz. E Paulo afirma com toda a energia possível que as Escrituras são o produto de uma operação especificamente divina. Com isso estamos dizendo que o Deus que se revelou esteve inspirando os homens, que ele mesmo separou para registrarem esta revelação. A inspiração bíblica garante que seja registrado de forma fiel aquilo que a inspiração profética fazia com respeito à palavra do profeta, para que ela correspondesse literalmente àquilo que estava na mente de Deus. Em outras palavras, a palavra escrita é tão fidedigna quanto a palavra falada pelos profetas. Ambas foram inspiradas por Deus. Deste modo, nós cremos que a inspiração foi plenária, dinâmica e verbal. Inspiração plenária, porque toda a Escritura é plenamente inspirada. De Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi registrado o foi pela vontade de Deus. A inspiração, ela é dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. E por isso, inspirados por Deus, eles puderam usar de suas experiências, de suas pesquisas, de suas aptidões, de suas capacidades e manter seu estilo. Deus, na realidade, separou os seus servos antes de eles nascerem e os preparou para desempenharem essa função. A Bíblia, querido, não é um livro qualquer. A sua origem está em Deus, que falou por meio de homens que Ele mesmo separou para registrarem sua palavra. Sabemos que a questão do caráter humano das Escrituras não é algo acidental ou periférico. Os homens escolhidos por Deus para registrarem as Escrituras eram pessoas de carne e osso, como eu, como você, com personalidades diferentes, que viveram em determinado período histórico, no espaço de aproximadamente 1.600 anos, enfrentando problemas específicos, dispondo de determinados conhecimentos e daí vai. Aqui sabemos que não há lugar para nenhum docetismo, tá? Os docetas trouxeram muito problema para a igreja. Acreditavam impossível Deus
um corpo físico. Não há lugar. Os autores secundários tiveram um papel ativo e passivo. No entanto, devemos também acentuar, e este é o nosso ponto nesse texto, que o Espírito chamou seus servos, revelou a si mesmo em sua mensagem, dirigiu, inspirou e preservou os registros feitos por esses homens. O Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os, e eles, em plena consciência, expressaram-se na sua singular maneira pessoal. O Espírito capacitou homens a conhecerem e expressarem a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa na Escritura que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também os impediu de escrever coisas que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus, não a do homem. Essa compreensão que nos advém da própria Escritura caracteriza distintamente o cristianismo. Os profetas não falaram aleatoriamente o que pensavam. Antes, testificaram a verdade de Deus que vinha da boca do Senhor, que falava através deles. Ainda que Calvino, por exemplo, não tenha detalhado esse assunto no que se refere ao processo de inspiração, um conceito fica claro em seus escritos. Os autores secundários das Escrituras não foram simplesmente autômatos. Deus se valeu livre e soberanamente de seus conhecimentos e personalidade. Contudo, tudo que foi escrito o foi conforme a vontade de Deus. Os profetas e apóstolos tiveram em seus corações gravada a firme certeza da doutrina, de sorte que fossem persuadidos e compreendessem que procedera de Deus, diz Calvino, o que haviam aprendido. Amados, nas Escrituras temos todos os livros que Deus quis que fossem preservados para a nossa edificação. Aquelas cartas que o Senhor quis que fossem indispensáveis à sua igreja, Ele as consagrou por sua providência para que fossem perenemente lembradas. Saibamos, pois, que o que foi deixado nos é suficiente e que sua insignificância não é acidental, senão que o cânon da Escritura, o qual se encontra em nosso poder, a Bíblia que nós temos, foi mantido sob controle através do grandioso conselho de Deus. Inspiração verbal significa que Deus se revelou por meio de palavras. E todas as palavras dos autógrafos originais são palavras de Deus. Em Gálatas 3,16, é interessante observar que Paulo, depois de analisar a genuína natureza da aliança de Deus com Abraão, coroa o seu argumento recorrendo a uma só palavra usada no original hebraico. A inspiração se estende aos pensamentos, bem como às palavras. Sobrenatural. É sobrenatural por ter sido originada em Deus a inspiração e produzir efeitos sobrenaturais, mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo. É por intermédio da palavra de Deus que os filhos espirituais dele são gerados. Numa linha semelhante, Crampton escreveu, abre aspas, a visão que Calvino mantinha sobre os autores da Escritura é que o Espírito Santo agiu neles em um caminho orgânico, em acordo com suas próprias personalidades, caráter, temperamentos, dons e talentos. Cada escritor, cada autor escreveu seu próprio estilo. E todos eles foram movidos pelo Espírito Santo para escreverem a verdade infalível. Realmente, cada estilo foi respeitado por Deus, conduzido pelo Espírito e contribuiu. Cooperaram, homens que cooperaram para que nós pudéssemos ter conosco uma palavra tão poderosa, inspirada da parte de Deus. Que o Espírito te inspire a amar a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.